Eita, hoje a gente vai falar sobre a constelação de Libra. E, pessoal, librianos do meu coração, amo vocês. Inclusive minha mãe é de Libra, só pra, dar aquela justificada básica que não justifica merda nenhuma. Eu não tenho um mito pra falar pra vocês. Quer dizer, eu até tenho um mito pra falar pra vocês, mas não de seres mitológicos. Porque Libra é, de fato, a metade de Escorpião. É o que todos os antigos vão dizer. A constelação de Libra são as pinças de Escorpião. E essa aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, é a constelação de Libra. O que eu vou falar pra vocês agora sobre a constelação de Libra é basicamente o que eu li lá no livro de Bayer, um alemão que escreve lá por volta de 1600. E inclusive dele, as categorias que eu uso aqui para falar que uma estrela é alfa ou beta dentro de uma constelação. Bem, Bayer, ele diz que Libra foi vista a primeira vez como uma constelação no trabalho de um grego que escreveu antes de Cristo, chamado Arato. Bayer vai dizer que, para entender melhor ali a dinâmica do céu, Arato teria separado Escorpião em Escorpião e Pinças. Eu fui atrás do trabalho de Arato para vocês, eu achei o trabalho de Arato, mas não em grego. Eu achei o trabalho dele em outra língua, traduzido. E ele não fala muita coisa mesmo, ele só fala isso que vai separar, né? Primeiro vem as pinças do Escorpião e depois vem o Escorpião. E aí o tradutor desse trabalho que eu achei, de Arato, ele bota uma nota lá nas pinças e explica pra gente que as pinças é a constelação de Libra. E aí ele fala que a balança é o símbolo da justiça, e aí relaciona Libra com Virgem, uma constelação de Astrea, lá que eu falei para vocês no vídeo passado. Já Bayer, ele não relaciona tanto assim Libra com Astrea, ele relaciona mais com César. Ele diz que quando César morreu, um cometa passou pela constelação de Libra. E aí essa constelação ela ficou relacionada ali à divinização de Júlio César. Inclusive levando ali a responsabilidade, por assim dizer, de ela ter recebido a alma de César entre as estrelas. E aí alguém pode dizer assim, mas César morreu nos idos de março. Ele morreu nos idos de março, mas aconteceu no mesmo ano, minha gente. Eu não sei muito bem ainda, vou pesquisar como é que funciona essa coisa dos calendários e tal, mas é isso. Bayer relaciona a constelação de Libra a Júlio César, e mais especificamente a morte e a ascensão de Júlio César ao patamar de divindade, digamos assim. E aí outras fontes mais modernas, assim, já do nosso tempo aqui, né, do século XXI, elas levam essa história ainda mais além, assim, no meu entender, além demais. Mas vamos lá, né, vamos dizer o que é que elas falam. Há quem diga que Júlio César queria ter a sua própria constelação, e por isso ele pediu que alguém separasse ali a constelação de Escorpião em Escorpião e Balança, para ele ter a sua própria. Gente, eu não achei isso em fonte antiga nenhuma. O mais próximo disso, assim, uma fonte mais antiga que eu achei falar sobre isso foi Bayer, e ele não disse que Júlio César queria a constelação de Libra para ele. Ele disse que no ano que César morreu, um cometa passou pela constelação de Pinças, que já tinha sido separado da constelação de Escorpião por Arato, lá antes de Cristo ainda, lá na Grécia, tá? Mas aí, né, tá aqui para vocês a versão de que Júlio César queria a constelação para ele, porque existe essa versão. Agora, aonde essa pessoa viu isso, aonde ela leu, não tinha fonte, eu não achei nada que dissesse nada parecido também. Inclusive, só a título de curiosidade aqui, Augusto, o imperador Augusto, era libriano. Aliás, inclusive fundamentado, né, nessa afirmação de que Júlio César, que teria mandado separar a constelação de Balança, de Libra, da constelação de Escorpião, que dizem que quando a constelação de Libra foi criada, a palavra zodíaco perdeu o sentido. Essa teoria diz que a palavra zodíaco é uma junção de zoon, que significa animal em grego, mais diakos, que significaria círculo. No meu dicionário, a palavra círculo não aparece como diakos. Jamais. Não existe essa palavra, inclusive, no meu dicionário. Mas eu posso estar errada, pode ser que exista em outro dicionário. No meu não existe, tá? O que existe no meu dicionário é uma outra palavra que é zodion.
que é de onde provavelmente eu imagino que tenha vindo a palavra zodíaco. E aí Zodion, eu vou ter que explicar para vocês um pouquinho o que significa, né? Tanto Zodion quanto Zoon, para poder explicar a palavra zodíaco. Vamos lá. A palavra Zoon, que todo mundo conhece como significando animal, já que está lá, né, no radical da palavra zoológico, por exemplo, ou zoologia, que é o estudo dos animais, tem como primeira acepção não a palavra animal, mas a palavra ser vivente, uma coisa que vive. Eu, você, um cachorrinho, um gatinho, enfim, é por aí, entendeu? Mas aí também, por proximidade, a palavra zoon, ela pode significar figura, a figura de um ser vivente. E como a língua evolui um pouco, né, de figura de um ser vivente passou a significar apenas figura. Então, um quadro, uma estatueta pode ser chamada de zoon também. Uma representação gráfica pode ser chamada de zoon, certo? E daí a palavra zodion, que é como se fosse o diminutivo da palavra zoon, significa figurinha, estatuazinha, entendeu? E zodíacos provavelmente é uma palavra composta cujo final, o sufixo diakos, eu não achei exatamente um significado para ele, mas que significa essas figurinhas, essas estatuazinhas e essas estatuazinhas que estão colocadas no céu. Então, zodíacos se relaciona com os animais? Se relaciona com os animais. Mas eu imagino que tenha muito mais relação com a imagem que aparece do que com o animal que aparece, certo? Então, estamos explicados aqui que a criação da constelação de Libra, né, a separação, na verdade, da constelação de Pinças ou Libra do corpo do escorpião não desfez nada com relação ao nome do zodíaco, tá? Isso eu imagino, eu tô dizendo aqui com base no que eu sei, que não é verdade. E também não tem nada a ver com relação a esse negócio de César querer uma constelação para ele, ou pelo menos eu não achei nada de que diga que o Júlio César teria sido tão arrogante a ponto de querer uma constelação para si. Isso também eu não achei. É isso, Júlio César não criou uma constelação para si. A constelação já estava separada. Eu acho que ele não era arrogante nesse ponto. Não é possível, né? Ou é possível? Coisas para os próximos episódios. Essa história toda aí relacionada a César, relacionada à separação do escorpião e tal, nós temos uma nova constelação, que é a constelação de Libra, linda, maravilhosa, porém não tão brilhante assim. Né? Libra tem um brilho mais fraquinho com relação às outras constelações. Não tão fraco quanto o brilho de Câncer, mas menos forte, digamos assim, do que o brilho de Virgem, por exemplo. Vem antes. Como Virgem é o final do verão, a gente já entende que Libra é o começo de uma nova estação. E sim, Libra está no equinócio do outono, é quando começa o outono no hemisfério norte. A palavra Libra significa balança em latim, então é assim que a gente chama a constelação e é assim que os astrônomos também chamam a constelação, Libra. A estrela Alfa Librae é menos brilhante do que a estrela Beta Librae. E o nome, né, que assim popularmente essas estrelas são conhecidas é Pinça do Sul para a Alfa Librae e Pinça do Norte para a Beta Librae, que inclusive tem nomes árabes para essas estrelas que significam essas coisas, né? Pinça do Norte, Pinça do Sul, mas como sempre eu não vou saber pronunciar e eu não vou saber nem tentar pronunciar porque é uma palavra bem complicada. Mas se o Google tiver a pronúncia, ela vai ficar aqui para vocês agora. E aí, dessa história toda, a gente tira, mesmo não tendo nenhum fundo mitológico aqui, a gente tira as duas principais características de Libra, que é a justiça e a indecisão, porque Libra não sabe se é uma balança, não sabe se são as pinças de escorpião, não sabe se quem separou essas pinças foi Arato, não sabe se foi César que mandou fazer uma constelação para ele, enfim. Né? A gente tem aqui, de qualquer forma, as duas principais características da pessoa que nasce sob o signo de Libra. Com relação à justiça, os modernos insistem em associar Libra com Astreia, com a Virgem. E os antigos simplesmente nem levantam essa possibilidade. Para eles isso
Eu não vi em nenhum lugar, nem Arato, nem Eratóstenes, nem Gino, nem nenhum que fale sobre constelações, nem o próprio Bayer, que fala sobre constelações relacionando Libra com Astreia. Só quem relaciona são pessoas que nasceram e escreveram já aqui no século XX, século XXI. Mas já que elas relacionam, então é isso. Essa característica de Libra com relação à justiça é muito forte, porque a Astreia é a própria justiça, né? A encarnação da justiça. Mas se a gente pensar pelo outro lado, pelo lado das pinças do Escorpião, também tem uma relação muito forte com a justiça, porque vejam só, lá no meu primeiro vídeo sobre Escorpião, eu contei para vocês que o Escorpião ele foi criado para vingar uma deusa. Seja a deusa Terra da ameaça de Órion, que Órion disse que poderia matar tudo o que era vivo que tinha nascido da Terra, então parece uma ameaça, e aí a deusa não gostou e se vingou dele criando o Escorpião. E também seja pelo lado da deusa Artemis, que teria sofrido uma tentativa de violação por parte de Órion e aí criado o Escorpião para se vingar dele. Assim, eu sei que aqui não é justiça, é vingança, mas esse aspecto da vingança já foi elemento da justiça antes da instituição dos tribunais. A gente vê isso muito bem lá naquela trilogia de Ésquilo, né? A Oresteia, que se vocês não conhecem, esperem mais um pouco que conhecerão aqui pelo meu canal. Inclusive é uma trilogia maravilhosa, né? Desde o século, sei lá, século V aí antes de Cristo, fazendo sucesso parado. E aí vem as outras características do signo de Libra que também são bem importantes, assim, né? Que é a coisa da beleza, que Libra é um signo de muita beleza. E de luxo, né? Que Libra também é um signo de muito luxo. Assim como Touro, parece muito com Touro. E se parece muito com Touro porque os dois são regidos por Vênus. Assim, é a primeira vez na história vital desse canal que eu tô falando de um signo masculino, porque Libra é um signo masculino, regido por um planeta feminino. Que Vênus, ele tem muitas das características da Lua, e eu já falei sobre a Lua nos meus vídeos anteriores. Ele tem muito, né, das características da Lua, mas rege um signo masculino, nesse caso Libra. E aí Libra fica com toda aquela graça, né, toda aquela relação com a fecundidade, toda aquela relação com a feminilidade que tem em Touro, só que de um jeito mais viril, mais atuante, mais punch na sua cara, porque os signos masculinos, né, na verdade, a masculinidade que Ptolomeu fala tanto, ela tem relação com esse... Ela tem relação bem com essa coisa de ir pra frente, né? Da atividade, digamos assim, em contraste com a passividade, né? Com a inatividade do feminino. Porque a gente lembra que Touro é remanchoso, é preguiçoso e tudo mais. E Libra não, Libra é mais ativo. Apesar de ser... charmoso, luxuoso e tudo mais, ele é mais ativo, porque é masculino. Vênus sempre torna as coisas mais bonitas, né? Como a masculinidade em Ptolomeu ela não é muito bonita, ela se torna bonita pela influência de Vênus, que aliás se relaciona com coisas como o olfato, o fígado e a carne. O olfato porque a gente sabe que um dos sentidos da sensualidade é o cheiro, né? O olfato. O fígado, porque como Vênus é ali um planeta feminino, ele se relaciona com as emoções, e os antigos acreditavam que as emoções elas ficavam no fígado e não no coração. E aí também tinha já tinha, né, no caso, essa relação entre o feminino e a emoção. E a carne, porque, bem, carne, corpo. Então, e sobre o signo de Libra, é isso que eu vim trazer para vocês. Não teve nenhuma coisa mitológica, nenhuma, né, história mirabolante que envolva deuses e heróis e tudo mais, mas teve uma história que eu acho que é muito interessante, sim senhor. Eu achei bem interessante, apesar de bem cansativo falar sobre Libra, porque, gente, eu pesquisei demais. Pelo amor de Deus, como eu pesquisei e não achei nada, né? Fiquei lá cutucando os livros e Bayer foi uma das melhores fontes que eu encontrei. Sim, aí o próximo vídeo do canal, ele seria sobre Escorpião. Mas como eu falei no meu primeiro vídeo do canal sobre Escorpião, quem tiver paciência e, sobretudo, não ligar para a estética, porque o vídeo tá tosco, vocês podem ver lá se vocês quiserem. E aí, só para justificar que o próximo vídeo não vai ser Escorpião, porque eu já fiz, claro, vai ser sobre Sagitário, que é o signo que vem depois de Escorpião, tá bom?
Então tá bom. Todas as referências que eu usei para fazer esse vídeo vão estar aqui embaixo na descrição. E é isso, espero vocês pro próximo vídeo. Tchau!